Amém? Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade de estar diante da tua igreja, Senhor, para podermos aqui então ministrar a tua palavra. Que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito, Senhor, me usando como instrumento teu neste momento, ó Pai. Que o coração dos teus filhos estejam abertos, ó Pai, como terra fértil para receber a semente da tua palavra, Senhor. E que teu Espírito Santo, ó Pai, possa ir, ó Pai, até a divisa de juntas e medulas para consolar, redarguir, corrigir. Seja, ó Pai, a direção que a tua palavra tomar, ó Pai, porque o Senhor tem liberdade nesta noite. Aqui reunidos estamos, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, para aprender mais da tua palavra, para nos tornarmos cada vez mais capazes para a tua obra, Senhor. Por isso, dá-nos entendimento, ó Pai, de tudo aquilo que for pregado nesta noite, para que a gente possa crescer na tua presença, Senhor, espiritualmente, para que possamos fisicamente fazer a tua obra, Senhor, de acordo com a tua vontade. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. O Senhor me deu uma palavra boa, que na verdade já faz um bom tempo que ele vem falando comigo sobre isso, que ele sempre me direciona para fazer alguns estudos. Isso já indicando que não muito distante me será dada a oportunidade para poder falar, porque o bom é sempre dividir aquilo que nós aprendemos. Para começar, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo o livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro livro após os Evangelhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43. Vou aguardar um minutinho, pelo menos para esse versículo inicial, para que os irmãos possam seguir comigo e depois, então, a gente segue. Aí os irmãos, no passar da ministração, se quiserem, podem ir anotando algumas passagens. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Irmãos, esse versículo, esses dois versículos bíblicos, ele tem uma profundidade muito, mas muito grande. Porque quem hoje já não se perguntou por que na igreja hoje não acontece, Deus não age mais como agia na igreja primitiva? Porque hoje você não vê o mover de Deus da mesma forma que se lê na Bíblia, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, quando se criou a igreja, o Deus que abriu o mar vermelho, né? O Jesus que multiplicou os pães, né? A cura de enfermos e tantos outros milagres. A questão é que aqui nós temos 4 fundamentos que formam a base, o pilar para que tudo isso acontecesse. Primeiro, eu quero ler novamente esses 2 versículos, porém da forma inversa. Eu quero ler primeiro o 2 e depois a gente vai ler o 1, que diz assim: E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E agora ele vai dizer por quê. Porque perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então a gente tem que entender que existem pilares, existem bases do porquê isso acontecia na igreja primitiva e hoje ela não acontece de uma forma tão constante, né? Tão clara. Primeiro, nós vemos aqui que havia uma observância do fundamento da fé. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos seus pastores. Eles acreditavam, eles aprendiam e eles praticavam aquilo que era fundamentado pela base da doutrina dos apóstolos. Eles viviam em plena comunhão. Acho que não precisamos ler tudo que a igreja primitiva fazia, porque eu acredito que os irmãos já têm consciência desse Atos 2, que fala sobre a igreja primitiva. Viviam em plena comunhão, tinham bom relacionamento,
tinha uma unidade, a igreja era uma, não existia placa, não existia denominação, todos eram cristãos, porque entendiam que a família de Cristo ela não é separada por nome, porque só existe um corpo e só existe uma cabeça. Partiam o pão, não deixavam os irmãos que tinham necessidade viverem necessidade, porque o que era de um era de todos. Então, eles eram pessoas que expressavam amor, solidariedade. Outro ponto, outra base, outro pilar muito importante que a gente vê aqui, a oração. Era uma igreja que orava, era uma igreja que tinha uma vida espiritual constante, era uma vida que tinha uma igreja que tinha uma comunhão com Deus constante, dia a dia, noite a noite, a igreja vivia em oração. E mais, temor. Isso tem faltado muito nos cristãos de hoje. Temor, mas não é medo, é respeito para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É respeito para o nome do Deus Todo-Poderoso. Porque o temor ele define a postura e o nosso testemunho. Você vê pessoas que se intitulam cristãos fazendo, falando, se portando, muitas das vezes até pior do que muitos mundanos, não tendo a capacidade de entender que aquilo entristece o coração de Deus e que aquilo não é um verdadeiro testemunho cristão. Então, para início, a gente vê que existem 4 bases, 4 pilares para que tudo isso acontecesse. Para que todos esses milagres, para que tudo o que acontecia na igreja primitiva, o porquê não está acontecendo hoje? A igreja mal ora. Cristão não tem temor. Quase não existe comunhão. Aquela passagem que diz, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram, tem sido deturpada. Os cristãos têm chorado com a alegria do irmão e têm se alegrado com a tristeza dos seus irmãos. Como que o Espírito Santo vai agir dentro de uma igreja dessa? Como que o Espírito Santo vai agir na vida de um cristão desse? Observância dos fundamentos da fé pela doutrina dos apóstolos. O pastor Anderson tem falado sobre isso, o pastor Adilson tem falado sobre isso. Pessoas que hoje acreditam, já não acredita que não precisa nem de igreja. Outro já acredita que já não precisa nem de pastor. Eu só obedeço a Deus, não é isso? Como já disse o pastor Anderson. Não. Se você ver, foi dado a homens a direção. Homens direcionados por Deus para direcionar a igreja de Cristo. E essas pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Há aí uma estrutura que Jesus montou para a sua igreja. Em primeiro lugar, antes ele subir, ele já comissionou 12. Então, ele teve 12 apóstolos, a qual ele deu poder e autoridade no Espírito Santo para poder sair, pregar as boas novas, pregar o Espírito Santo, para que as pessoas pudessem se converter dos seus pecados. E aí eles saíam, abriam igrejas, deixavam seus presbíteros, né? E aí, então, foi se abrindo, foi se multiplicando a igreja através de homens. É lógico, eu não vou ter tempo para falar dos 4 pilares fundamentais. Porém, eu quero me deter em um, que é a doutrina dos apóstolos. O problema é que hoje nós queremos milagre, mas não queremos obedecer às doutrinas, não queremos dividir o nosso pão, não oramos e não tememos a Deus. Parecemos, e aí as pessoas não ficam na igreja porque parece aquelas pessoas que chegaram para Jesus e falaram, dai-nos um sinal de que tu és filho de Deus. Que mais sinais a gente precisa do que todos que estão, além de estarem revelados aqui, a misericórdia que Deus teve na tua vida por você não ter sido consumido pelo pecado que você tem praticado tantos anos? Porque é pela misericórdia do Senhor que nós somos consumidos. E você ainda tem fôlego de vida, porque Deus está te dando todos os dias oportunidade para que você se corrija. Você quer um sinal maior do que esse? E que Jesus se entregou por você, para que você, apenas em obedecê-lo
e mudando o rumo da sua vida, possa voltar para casa com ele, porque ele subiu aos céus e nós vamos subir aos céus com ele. Então foi esse o motivo. Você quer mais do que isso? O problema é que quando Deus hoje começa a usar uma pessoa, o temor vai embora. Porque se acontecer da sombra da pessoa curar, ninguém mais tem acesso a essa pessoa. Porque a pessoa se eleva tanto que até para entrar na igreja ela entra pela porta dos fundos, para não ter que ter contato com as pessoas. Isso não pode acontecer, porque o temor ele anula a vaidade. Porque você reconhece que você nada mais é do que servo de Cristo. Porque com o temor te faz ser humilde diante da presença do Senhor, entendendo que você mesmo sendo usado por Deus, nunca vai ser mais do que um vaso. Então, nós temos que entender que a doutrina dos apóstolos ela é um conjunto de regras passada aos apóstolos pelo próprio Jesus Cristo. E hoje nós temos os nossos líderes que vêm e nos ensinam doutrinas também ainda baseadas, porque a doutrina que hoje é ensinada, ela não pode ser diferente do que os apóstolos ensinavam. Por isso que a nossa igreja procura estar sempre dentro da Bíblia, pregando a mesma doutrina, hoje através dos pastores, mas a doutrina permanece a mesma. Ela não muda. Não é a doutrina do pastor Adilson, não é a doutrina do pastor Anderson, é a doutrina dos apóstolos repassada pelo Senhor Jesus Cristo. Toda vez que a igreja tenta relativizar as verdades fundamentais da fé, ela perde o seu parâmetro e fica vulnerável. Porque lá em 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Uma vez que a igreja ela se desvia da verdade, ela começa a relativizar o evangelho para que ele possa se encaixar na vida mundana de cada pessoa, ela perde os fundamentos da fé. Porque ela tem que ser coluna e firmeza da verdade. Nela, assim como em Deus, não pode haver variação, porque a verdade bíblica é uma verdade absoluta e não pode ser alterada pelo homem para satisfazer a vontade do homem. Porque uma vez, quando eu preguei aqui sobre qual é o verdadeiro evangelho, porque ali você vai ler onde diz, se eu alegro homens ou alegro a Deus? Porque se eu prego o evangelho para alegrar a homens, já não sou mais servo de Cristo. Todo o evangelho que é baseado para alegrar ao homem, ele não provém de Deus. Porque o evangelho de Cristo, assim como Cristo mesmo disse, eu vim para trazer pecadores ao arrependimento. Esse foi todo o ministério de Cristo. Ele não veio para dar carro nem casa, nem para satisfazer as suas vontades, mas ele veio para que você conheça a verdade, e a verdade vai te libertar. Porque quando você descobrir a verdade dos seus erros, e aí então você entender que você precisa mudar os seus atos, aí você vai estar cumprindo o ministério que Cristo fez. Porque esse foi o motivo pelo qual ele veio, esse foi o motivo dos seus ensinamentos, esse foi o que ele passou para os seus apóstolos, isso foi o que está na Bíblia, e isso é o que nossos pastores passam para nós até o dia de hoje. O que passar disso é anátema. Qualquer outro evangelho que não seja o evangelho que leve você a mudar da sua vida mundana para uma vida espiritual, que não tire você da sua vida natural para a sua vida espiritual, esse não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Obedecer o que já nós estamos predispostos é fácil. Mas obedecer aquilo que é contra o nosso propósito, contra as nossas vontades do dia a dia, isso requer renúncia. Isso requer realmente uma grande disposição. No culto do domingo passado, o pastor Anderson falou muito sobre isso. Ele citou alguns exemplos bíblicos quando Jesus ali, na pregação do monte, é quando ele vai ensinar logo após o capítulo 6, bateu o capítulo 6, se eu não estou enganado. Que ele fala, se baterem no céu de um lado, ofereço outro. Se pedirem para que ande 1 milha, ande 2. Vocês leram
Odeie a seus inimigos, mas eu te digo, ame a seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. O evangelho de Jesus Cristo ele é diferente. Ele é muito diferente. Porque ele vai fazer com que a gente reflita nas nossas ações, que muitas delas as quais nós achamos normais, a quais para nós não tem erro algum, mas diante da palavra de Deus elas são totalmente contrárias. Se bater, eu dou de volta. Isso não é uma atitude de crente. Se fizer comigo, eu faço também. Isso não é atitude de crente. Isso não são frutos do Espírito. Isso são frutos da carne. Se você pratica isso, você continua sendo, não digo nem crente carnal, porque crente carnal não existe. Você continua sendo carnal. Você só visita a igreja. Você não conhece Cristo. Há uma parábola na Bíblia que você encontra em Mateus 21, versículo 28 ao 32, quando o pai chega para o filho mais velho e fala, vai trabalhar na vinha. E aí o filho mais velho diz assim, ok, senhor, eu vou, mas não vai. E ele chega para o filho mais velho, umas versões fala primeiro filho, depois fala segundo filho, um fala um, outro fala dois, mas entendendo como filho mais velho, filho mais novo. Ele chega para o mais novo, vai trabalhar na vinha. E ele fala, não, não vou. Mas aí logo depois ele se arrepende e vai. E o primeiro disse, sim, eu vou, e não foi. E aí Jesus pergunta, qual deles obedeceu ao pai? Isso aqui o Senhor já tem mostrado a diferença, porque o filho mais velho caracteriza Israel. Israel que recebeu as leis, Israel que recebeu tudo de Deus. Porém, dizendo que obedeceria aos mandamentos do Senhor, ele não faz. Porém, nós, gentios, que éramos rebeldes, nós, gentios, que éramos contra tudo que era de Deus, onde sempre nós sabíamos que Jesus sempre existiu, uns crendo pouco, outros crendo muito, alguns sempre sabendo que Deus sempre existiu, mas nunca se aprofundando em conhecê-lo melhor. Porém, um dia, nós nos arrependemos. Assim como esse filho mais velho. No início, não queríamos obedecer, porque nós sempre tivemos um princípio moral, mas sabíamos que muitas coisas também não agradavam a Deus. Porém, nós nos arrependemos e fizemos. Isso já estava apontando para nós, porque a base sempre foi a obediência. E aí é onde entra, em 1 Samuel 15, 22, quando Samuel diz lá para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Ele fala isso para Saul. Algumas versões não nessa palavra, mas o entendimento é esse. O que mais alegra a Deus? Obedecer ou prestar sacrifício. Quando Saul não obedece a Deus em dizimar o povo inimigo, e ele guarda ali ovelhas, Samuel chega e fala, mas por que estou ouvindo isso? Ele fala, é para sacrificar ao Senhor, mas quer o Senhor obediência ou sacrifício? O problema é que hoje em dia nós temos muitos crentes que acreditam viver na graça, mas vivem na dispensação da lei. Porque nós temos muitos crentes que até hoje vivem fazendo sacrifícios. O que eu quero dizer com isso? Vive uma vida de pecado, passa uma semana de pecado, mas fala, não, amanhã, não, mas na sexta-feira eu vou orar no monte, vou de madrugada, vou no inverno, não, vou orar na madrugada com um grupo ali. É errado? Não, glória a Deus. Se você puder ir, vá no monte, ore de madrugada. Mas o problema é que qual a intenção do coração que você está fazendo isso? Tem gente que faz tudo errado e o sacrifício dele é ir domingo na igreja. O meu... Oh, meu Deus do céu. O sacrifício do cara, o sacrifício do crente é ir no domingo na igreja. Vou prestar o meu sacrifício ao Senhor. Ele não faz por amor, não é por prazer. Então, há muitas pessoas que vivem, vou jejuar 40 dias. Mas acontece que o Senhor não quer sacrifícios. Ele quer obediência. Uma vez que você vai ao monte orar porque quer mais intimidade com Deus, uma vez que você vai buscar na madrugada para poder estar sozinho, sem ninguém atrapalhando, filhos ou movimento, para você poder falar e ouvir melhor ao Senhor, glória a Deus pela sua vida.
Não vá no culto de domingo com sacrifício, por favor. Glória a Deus pela sua vida. Mas que isso não seja o sacrifício que você faz para agradar a Deus. Porque Deus não se agrada de sacrifício. Vou dar uma oferta especial esse mês, porque eu fiz muita besteira esse mês. Deus não recebe. Deus não precisa do seu dinheiro. Temos uma séria dificuldade para obedecer a Deus em coisas simples. Uma séria deficiência. Quando temos mais disposição de oferecer sacrifício do que obedecer, estamos presos na dispensação da lei e não compreendemos ainda a dispensação da graça, porque a dispensação da graça nos guia pela obediência e não pelo sacrifício. É isso que nós temos que entender. Eu faço tudo errado, mas eu limpo o banheiro da igreja. Eu faço tudo errado, mas eu chego mais cedo para poder arrumar as cadeiras. Irmãos, não façam isso, pelo amor de Deus. Não nesse sentido. Nós estamos bem quando nós estivermos no lugar que o Senhor estabeleceu para nós. E eu quero falar isso em duas visões. Primeiro, no espaço físico. Se você está aqui pela vontade de Deus, você está no lugar certo. Se você está fazendo a obra na posição em que você foi colocado por Deus, as coisas vão acontecer. O que não pode é você estar no lugar onde Deus não determinou você estar, ou fazer o que Deus não colocou na sua mão para fazer. Você vai encontrar Jesus dizendo, e foi dado uns para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas. Ou seja, há uma diferença dentro da igreja. Irmãos, não queira você fazer o que não é da sua área. Se você é uma pessoa que Deus deu o dom de louvar, faça todo o possível para que você cresça nessa área. Para que você seja um melhor levita, para que você aprenda a cantar melhor, para que você dê sempre o melhor a Deus. Se você é uma pessoa que tem o dom de tocar um instrumento, se aperfeiçoe cada vez mais nos instrumentos, cresça. Se você for uma pessoa que tem o dom do ensino, se aprofunde na palavra do Senhor para dar ensinamentos. Se você é pastor, se você seja o departamento que você for, a área que o Deus te colocou, procure se dedicar naquilo. Não estou dizendo que, por exemplo, você não pode pregar uma pessoa que canta não pode pregar, uma pessoa que toca não pode pregar. Não é isso. Mas o problema é que às vezes as pessoas abandonam para o que foram chamados para querer fazer aquilo que não foi chamado. Mas você será abençoado naquilo que Deus, no lugar que Deus colocou você. Porque cada um tem o seu chamado dentro do corpo de Cristo. E nós temos que entender que é importante que cada um faça a sua função. Que cada um obedeça aquilo para onde foi colocado. E a obediência, ela nos traz alguns privilégios, ela nos traz vantagens diante de Deus. Pela obediência, Deus te guarda. Pela obediência, Deus te protege. Pecar, nós sabemos que o significado do pecado é errar o alvo. Pois sempre que você determina obedecer, Deus estabelece um propósito de te guardar. Você pode ler Salmos 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você vai ver no Cântico de Ana, em 1 Samuel 2:9. Os pés dos seus santos guardará. O Senhor ele tem um propósito com aquele que obedece a sua palavra. O Senhor ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com a palavra dele. Salmo 121:3. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. O Senhor não vai dormir. Ele não vai ficar sonolento. Ele não vai virar as costas, fechar os olhos para você. Porque não vai deixar vacilar os seus pés. Porque Ele te guarda, Ele te acompanha dia a dia para aqueles que são fiéis diante da palavra do Senhor, que procuram obedecer a Deus. Mas obedecer a Deus de verdade. Não através de sentimentos errados, não através de motivos errados. Você quer obedecer a Deus?
Deus está falando com você? É isso aqui. Você quer profecia? Está aqui, ó. Todas as profecias que você precisa estão aqui dentro. Aqui fala tudo o que você precisa para ter uma vida diante de Deus. Naquela época dos profetas não existia a palavra. Naquela época dos profetas, Deus usava o homem para trazer a palavra e a vontade dele. Hoje você tem na sua casa. Não fique correndo atrás de gente para falar o que você precisa, que você corre o risco de ser enganado por falta de conhecimento da palavra. Porque uma vez que você tem conhecimento da palavra, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você não precisa que ninguém fique te falando. Porque pecar é cansar de esperar o tempo normal do processo. A gente tem falado esses dias, às vezes na live, a gente tem problemas e ora e entrega nas mãos de Deus. E a gente quer, ou seja, a gente entrega hoje, amanhã tem que estar resolvido. Só que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O que muitos fazem? Vai lá e pede, Senhor, me devolve o problema aqui que eu vou resolver. As pessoas não esperam o tempo de Deus para as coisas. Às vezes você está orando, pedindo tantas vezes a mesma coisa, que Deus fala assim, eu sou surdo? Eu pedi, você já pediu. Você é fiel? Acalma o teu coração. Porque o tempo certo eu conheço. O teu tempo não é o meu tempo. Uma vez que você pediu e confia no Senhor, Ele não esquecerá do pedido seu. Mas Ele vai trazer a providência no tempo certo. Quando for realmente a hora onde você vai entender que foi o mover de Deus. Porque o que nós não podemos é fazer orações, como a igreja quando orava por Pedro estar preso, Pedro chega à porta e fala, olha, Pedro está à porta. Não, você está doido, Pedro está orando por quê? Se você não acredita naquilo que você está orando. Então, basta pedir e descansar o teu coração, porque quando você entrega para Deus os seus problemas, acabou. Eu costumo dizer que quando você trabalha, Deus descansa. Quando você descansa, então Deus trabalha. Porque enquanto você estiver com a sua mãozinha lá achando que você pode fazer alguma coisa, Deus não se movimenta. Porque você ainda não acredita que Ele tem poder para fazer. Então confia no Senhor. Leia a sua palavra, obedeça os seus mandamentos. Tentação, todos nós sofremos. Dificuldades diárias, todos nós temos. A própria palavra diz em Hebreus 4,15, Jesus em tudo foi tentado. Porém, qual é a resposta de uma pessoa que é tentada? Bem, tem gente aí que diz, a carne é fraca. A palavra não diz isso. Diz que nós temos controle sobre ela. Eis que o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. E não há tentação. Deus não te deixa ser tentado mais do que você suporte. E se caso for grande, Ele vai te dar o escape. Porque Jesus, quando Ele foi tentado no deserto, que Satanás veio tentar Jesus. Porque se você parar para analisar, Ele foi tentado no corpo, na alma e no espírito. As três partes que compõem o homem. Na necessidade física, nos seus desejos carnais e no seu relacionamento com Deus. Porém, Jesus não chegou. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai daqui, eu te repreendo. Porque o que conduz o crente é a palavra de Deus. Porque todas as vezes que Satanás vinha para tentar Jesus, a resposta de Jesus é: está escrito. Porque é pela palavra que nós obedecemos a Deus. É pela palavra que somos guiados diariamente por Deus. É através da palavra. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Um crente que não tem palavra, ele não tem como se limpar. Um crente que não lê Bíblia, um crente que não estuda a Bíblia, um crente que não tem contato com a Bíblia, ele não tem como vencer a batalha contra o inimigo. Porque se você for lá para Efésios, quando tem a armadura espiritual, que é até o livro dessa semana que nós estamos lendo, quando ele fala da armadura espiritual, você vai ver que tem o escudo da fé,
Pela fé você se defende. A única arma de ataque é a palavra. A espada, que é a palavra de Deus. Um crente que não tem espada, ele não vai conseguir se defender apenas com a fé por muito tempo. O escudo pode segurar por um bom tempo, mas se ele não tem a arma de ataque, se ele não tem força para revidar, ele não vai aguentar por muito tempo. Então é necessário que a gente entenda que o estudo da palavra, que o conhecimento da palavra, ele é essencial, ele é necessário na vida de um crente. Porque você não pode obedecer a Deus sem saber o que Deus espera da obediência. Sem saber aonde você está errando. Aonde você precisa se consertar. E isso você não vai descobrir num sonho. Você vai descobrir lendo a palavra de Deus. João 17:17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Ninguém mais pode te falar a verdade se não for pela palavra. Muitas pessoas vão se aconselhar com estranhos, muitas pessoas vão se aconselhar com ímpios sobre problemas que eles têm. Não é necessário você ter um pastor, você ter uma igreja, e além disso você tem um Deus que deixou tudo aqui para você. Você não precisa disso. Porque você busca santificação. Mas o que eu preciso para ser santificado? Palavra, irmão. É palavra. Porque ela te limpa, ela te direciona e ela te santifica. E ela direciona, ela é o seu direcionador, ela é a sua bússola. Ela vai dizer a você para onde você está indo. Se você sair da bússola da palavra, você vai tentar pegar um caminho errado. Se você voltar para a bússola, ela vai te levar direto para o céu. Porque ela não faz curva. Ela não dá voltas. A palavra do Senhor ela só tem um alvo. Ela só tem um caminho. Ela só tem uma verdade. E o nome chama-se Jesus Cristo. No Antigo Testamento, apontava para Cristo. No Novo Testamento, continua apontando para Cristo. Porque Cristo está nos altos céus. E é lá que nós temos que ir. E é para lá que nós temos que direcionar a nossa vida. Não guardando as coisas desse mundo, mas procurando o reino de Deus. Porque a palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas, Deus vos acrescentará. Comida, veste, bebida, seja o que for. E há algo interessante, irmãos. Se você estudar um pouco, se você conhece um pouco da cultura egípcia, você vai ver que os egípcios, mesmo que de uma forma errada, mesmo que de uma visão errônea, eles viviam para o pós-vida. Eles já viviam olhando para a sua vida eterna. Você vê as únicas coisas que permanecem em pé na cultura egípcia, que foi construído para se manter por gerações e gerações, são os túmulos, que eles acreditavam ser a casa do pós-vida, e o santuário dos seus deuses. Fora isso, tudo era perecível. Porque eles viviam construindo um lugar para morar na eternidade. Eles viviam guardando riquezas, mesmo que nesse mundo, pensando que elas iriam para um mundo vindouro, mas a vida deles era focada no pós-vida. E nós? E nós? Mesmo que de uma forma errada, olha a visão que eles tinham. A importância não é o tempo que eu vivo aqui, é como eu vou viver após eu morrer. Você acha que durava quantos anos para construir uma pirâmide daquela, meu amigo? Não era pouco tempo, não. Aqueles túmulos, aquelas coisas gigantescas. Ele já começava a construir desde cedo, para quando ele morrer, ele já ter o lugar dele na pós-vida. Ele construiu uma casa deles no céu, guardava as riquezas dele para usar no céu. E nós? Será que nós temos essa visão de olhar, eu vou construir a minha casa no céu? Eu vou adquirir riquezas no céu, olhando para a pós-vida, entendendo que esse tempo que nós temos aqui é nada perto de uma vida eterna com Deus. Então, olha como muitos de nós estão atrasados. Olha como isso eles faziam há milhares de anos atrás.
E nós hoje, na modernidade, achamos que não. Hoje nós queremos carro zero, nós queremos casa nova, nós queremos muito dinheiro na conta, tudo que nós queremos. E isso buscamos em Cristo Jesus, o maior erro do crente. Tem fé em Cristo para as coisas desse mundo. Procura a igreja, procura ser abençoado em Deus para comer pão e peixe. Não procura as verdadeiras coisas que são do céu. Para guardar suas riquezas no céu. Procurando ter uma morada no céu. Isso deveria ser o caminho do crente. Isso deveria ser a função de um crente. A obediência te faz ter bom êxito nas coisas que você faz. Josué 1:8. Escute comigo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus chega para José, olha, não se afaste da lei desse livro. Não se afaste dos mandamentos do Senhor. Porque se você permanecer, tudo que você fizer prosperará. E você será bem-sucedido. Às vezes as pessoas não dão certo em nada. Não dá certo o seu relacionamento, não dá certo no seu trabalho, não dá certo com amigos, não dá certo com ninguém. Por quê? Porque é uma pessoa que não aprendeu a viver biblicamente. Que não aprendeu os parâmetros de um bom relacionamento com seus irmãos. Porque isso tudo está aqui. Deus ensina tudo o que nós precisamos para nos relacionar com Ele e com o próximo. Se você vê os 10 mandamentos deixados ali por Deus para Moisés, os 4 primeiros mandamentos está falando de relacionamento o homem com Deus, e os outros 6 mandamentos está falando de relacionamento o homem com o homem. Porque tudo aqui está escrito na intenção de nos ensinar como conviver para com Deus e como conviver para com o nosso próximo. Por isso que Jesus resume tudo em amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Você quer ser próspero, mas quando eu falo próspero, eu não falo financeiramente. Apesar de que Deus pode dar quando Ele quer, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Porém, a prosperidade aqui é o seu bem-estar diante de Deus, da sociedade. O mundo pode estar caindo com Covid e você está tranquilo. Você sabe que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Gênesis 24, quando tem a história lá de Eliezer, onde Abraão manda ele buscar, né, uma noiva para o seu filho, ele obedecendo o seu Senhor, tendo temor a Deus, ele sai. E você lembra na palavra, ele diz que ele sai com 10 camelos. E quando ele chega perto de uma fonte, ele então fica ali aguardando. E aquela moça a qual disser que vai dar água aos seus camelos, essa então seria, ele pede a Deus, que Deus dê a ele bom êxito, porque ele é uma pessoa obediente ao seu Senhor. E eu vou dizer para você, para uma mulher querer dar água para 10 camelos, meu amigo, não é qualquer uma, não. Um camelo bebe 70 litros de água. 30 ele toma, 40 ele reserva. Multiplica por 10. Essa mulher tinha que tirar muita água naquele baldezinho, meu amigo. Não era pouca coisa, não. Mas Deus deu bom êxito a ele. Por quê? Porque ele fez uma promessa ao seu Senhor, confiava em Deus e teve bom êxito, obedeceu em tudo. Agora, não há exemplo melhor do que nós lemos Salmos, de número 1, verso 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará.
Só se eu desenhar. Porque mais claro do que isso é impossível. Aqueles que têm o prazer na lei do Senhor e nela meditam de dia e de noite, serão como árvores plantadas à beira do ribeiro, e tudo o que fizer prosperará. Ao obedecer, Deus libera sobre nós a sua bênção e a sua paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo o entendimento. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Não é qualquer um, meu amigo, que faz isso não. Sem saber quem é, sem saber o que vai acontecer, porque ele não disse nem onde ele ia. O que ia acontecer? Ele falou, ó, sai. Apenas obedece a minha voz. Sai da tua casa, sai da tua parentela e simplesmente anda. Segue o caminho que eu vou te mostrar aonde você vai. E o fim desse caminho é uma terra muito boa. E é isso que Deus fez conosco. Um dia ele chegou e me chamou, ó, sai da tua casa, sai desse mundo que você vive, que eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel, vou te levar para uma boa terra. O caminho, Deus vai me mostrando até hoje, dia após dia, ele vai me direcionando aonde eu devo ir, o que eu devo fazer, como eu devo proceder. O caminho até hoje Deus está me mostrando, mas eu ouvi a palavra e obedeci. Quando Abraão morre, lá em Gênesis 25, 7 e 8, Abraão morreu velho e em paz. Ele passou muitas coisas, mas ele morreu velho e em paz. Essa palavra é muito importante. Ele passou problemas, ele passou tribulações, ele teve medos, ele teve anseios, mas ele viveu com Deus uma vida em paz, crendo naquele que lhe fez a promessa. Paulo, 2 Timóteo, condenado a morrer. Está escrevendo lá em 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. O cara estava condenado para morrer, ser decapitado. E o cara está tranquilo. Não está se preocupando. Porque o importante foi o que eu fiz na minha vida. Foi bom, eu procurei fazer a vontade de Deus. Estou em paz. Morrer, para mim é lucro. Vou me encontrar com o Senhor. Essa paz tem que estar no nosso coração. E estar fazendo corretamente a obra do Senhor. Para um dia, quando nós sabemos, lógico que ele sabia que uma hora ou outra ele ia morrer, porque ele já estava condenado. Chegar, olha, combati o bom combate. O que Deus me pediu para fazer, a voz que eu ouvi de Deus, onde Ele me mandou ir, o que Ele mandou falar, eu fiz. Guardei a minha fé. Estou pronto para receber a coroa que me aguarda. Essa paz nós temos que ter. E aí ainda ele fala em Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Como pode um cara à beira da morte, condenado no corredor da morte, está dizendo, alegrem-se no Senhor? E mais uma vez eu digo, apenas alegrem-se. Outro dia eu estava assistindo, isso é um bom tempo atrás, tem um capítulo da série do Jesus, que um dos seus apóstolos estava preso na prisão, estava no cárcere. Não lembro o nome dele agora, mas não convém. E ele estava todo surrado, estava todo, né? E aquilo me tocou profundamente, porque ele estava só rabiola. E aí ele olha para o céu e fala assim, obrigado, Senhor, pelo privilégio de sofrer pelo seu nome. Meu amigo, aquilo tocou profundamente no meu coração. E a gente achando que hoje é difícil viver o evangelho. Aqueles homens, esses homens que nós lemos na Bíblia, agradeciam a Deus debaixo de chicote, em prisões, em cárceres, sendo perseguidos. Agradeciam a Deus por estar sofrendo pelo nome de Jesus Cristo. E hoje o nosso sacrifício é ir num culto. Não pode um negócio desse. Todos esses homens, assim como Cristo, tanto que Paulo diz,
Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Porque Cristo foi o exemplo central da Bíblia para a nossa vida. Então, ele era o modelo. O que Paulo fez? Imitou a Cristo. E o que Paulo está dizendo? Então, vocês imitem a Cristo como eu imitei. Porque você tem uma referência. A referência não é o homem. Porque uma vez que você coloca a referência no homem, você está condenado a errar ou se achar melhor do que ele. Mas quando a sua referência é Cristo, dificilmente você se achará melhor do que ele. Será basicamente impossível. Porque a sua referência é aquele que não pecou. E aí você vai conseguir entender que você dia a dia precisa matar um leão. Que dia a dia você precisa tentar se tornar um homem perfeito. Mas que você todos os dias continua dependendo da misericórdia de Deus pela sua vida. Gálatas 6:17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo. Olha, ele estava morrendo, falou assim, não me perturba não, eu trago em mim o ministério que eu tive, eu trago em mim as marcas de Cristo. Porque interessante, a gente estava tendo reflexões, e o nosso irmão Samuel, ele chegou e falou em uma das suas reflexões, que um sábio homem, eu não lembro o nome, eu acho que ele também nem falou, que disse, quando você blasfema, quando você peca, né, você se parece com os demônios. Quando você louva, quando você canta hinos a Deus, você se parece com os anjos. Mas para se parecer com Cristo, é quando você é afligido, é quando você é perseguido e quando você é atribulado. Aí você se parece com Cristo. Porque foi isso que Cristo passou. O crente não quer ficar doente porque aceitou Jesus. Crente não quer ter dificuldade porque agora Deus é obrigado a dar tudo para ele de mão beijada. Não, meu irmão. O evangelho é um evangelho de perseguição. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Todos os homens da Bíblia que seguiram a Cristo, o único que eu vejo aqui que morreu velho foi João. O resto, decapitado, pendurado de cabeça para baixo, preso em saco, cerrado no meio. E você não quer ficar nem doente? Que tipo de crente é você? Deus não está aqui para fazer as suas vontades. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. Porque esse foi o maior exemplo que Jesus deu. Jesus, a todo momento, ele fala, eu não vim para a minha glória, mas para a glória daquele que me enviou. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E você acha que ele veio para fazer a sua vontade? Você está enganado. Você não está no verdadeiro evangelho. Eu não sei de quem você tem ouvido isso, mas isso não é verdade. Se você quer ser um imitador de Cristo, a primeira coisa que você vai fazer, toda a sua vida, todo o seu ministério vai ser para a honra e glória de Deus, porque é para fazer a vontade dele que você aceitou o chamado de Cristo. Muitos são chamados, poucos serão escolhidos, porque muitos são chamados, mas não querem obedecer a Deus. Muitos não querem. A obediência, já estou terminando, irmãos. A obediência te levará a lugares que você nunca imaginou. José, Gênesis 39, quando a mulher de Potifar veio tentar agarrar o jovem, longe de mim pecar contra meu Senhor e meu Deus. Homem firme na palavra, sofreu, foi preso, caluniado, escravizado, mas por permanecer fiel a Deus e a sua doutrina, aquilo que o seu pai lhe tinha ensinado, terminou como governador do Egito. Passou por tribulações, passou por muitos problemas que nós hoje nem sabemos e nunca iremos passar. Mas permaneceu assim como fez Paulo, combateu o bom combate, guardou a fé e foi honrado por Deus, sendo elevado apenas abaixo de Faraó. Daniel não se contaminou com a cultura e nem com os manjares dos cananeus na Babilônia, lá em Daniel 1.
Hoje a gente vem para a Suíça, não, mas na Suíça, no Brasil eu era crente e eu não bebia, mas eu vim para a Suíça, na Suíça aqui pode tomar vinho. Não pode. A cultura do crente não é cultura do mundo. Um caráter cristão ele é igual no Brasil, na Suíça, na Alemanha, na África, aonde você for. Só existe uma cultura cristã. Só existe uma doutrina cristã, uma verdade. E não é determinada pelo homem, é determinada por Deus. Os amigos de Daniel, diante da estátua. Quantos e quantas pessoas não têm levantado altares aí para você ir adorar? E você tem abandonado a Deus e tem ido adorar esses altares? Porém, eles não tiveram receio porque sabiam, tinham convicção naquilo. Quando for jogar na fornalha, foram ameaçados. Se Deus quiser, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, não adoraremos a falsos deuses. Não nos prostraremos diante da tua estátua. Crente fiel é isso. Sabe o Deus que ele adora. E quando você tem os olhos fitos naquilo que você conhece, no Deus que salvou a tua vida, a tua alma, você não vai se desviar. Porque você está preso pela palavra, você está fixo na palavra. Porque Daniel e seus companheiros, quando saíram das suas terras, eles eram jovens, então não tem essa desculpa, não, eu sou velho, eu sou novo demais. José também, quando saiu da sua terra, era novo, mas já tinha um caráter cristão, o que falta em muitas pessoas hoje. O pastor Adilson, quando ele pregou a última vez, que ele falou sobre a Vasti, a mulher de Artaxerxes, quando ela foi chamada para aparecer diante dos amigos, todo mundo embriagado, ela tinha que aparecer de forma sensual. Alguns dizem que até nua, que é para mostrar o maior bem do rei. Ela simplesmente disse não, por uma questão moral, porque a moral não depende de religião, ela depende de caráter do homem. Então, muita pessoa tem colocado a culpa na religião, onde a falta é do caráter pessoal da pessoa. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque nós temos que entender que aonde nós vamos, se você aceitou a Cristo, você leva o nome de Cristo com você. Aonde você vai, você leva o nome da sua igreja com você. Se você é bênção, Deus é honrado. Se você é maldição, Deus é envergonhado, porque você está carregando o nome de Cristo. Para terminar, mais 3 versículos. Pela obediência, Deus te guarda no fim das coisas. No fim do seu ministério. Apocalipse 3:10. Visto que você guardou a minha palavra da exortação e perseverança, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, uma vez em que você guardou a palavra da exortação do Senhor, Ele também vai te guardar na hora da provação, porque há uma provação que virá em toda a terra para os que habitam nela. E você será guardado pela obediência. Irmãos, é só você ler desde Gênesis. O problema não era maçã, não era pera, não era melancia, seja lá qual era a fruta que Adão comeu com Eva. Era o princípio que foi ferido. Deus disse, não coma. Esse era o princípio que Deus deu para o homem desde o princípio e vale até o dia de hoje. Apenas obedeça. Se você obedecer, você terá uma vida tranquila, próspera e em paz. Arrependimento é o caminho, porque o único meio de tratar o pecado é com arrependimento, confissão e conversão. Senão a pendência permanece. E um dia Deus vai te chamar para conversar. No dia que chegar a sua senha número 114, André, chegou a sua vez, entra no escritório para conversar com Jeová. E aí? Vamos entrar em juízo? Né? Diga aí quais foram as suas boas obras. Diga aí o que você fez com o evangelho que você aprendeu. Porque a palavra estava na sua mão. Irmãos, atentem. A palavra do Senhor diz que ninguém será tomado por inocente. Você não vai conseguir chegar diante de Deus e falar,
mas foi o pastor que me ensinou errado. Eu não tive oportunidade, porque a palavra da verdade está na tua mão. Você é enganado porque você quer. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim, olha só, mas aquele que perseverar, ó Paulo lá, combati o bom combate, ou seja, todo o santo dia. Aqui Mateus escrevendo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você não está salvo no dia que você levanta a mão e aceita Jesus. Você está salvo no dia que você decide obedecer a Deus e pelo sacrifício de Cristo, você se converte e se arrepende dos seus pecados. E assim você permanece até o dia de você encontrar o Senhor. Aí sim, aquele que perseverar até o fim. Apocalipse 2:10. E aqui eu termino. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Agora vem aqui para você. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o chamado de Jesus para nós. Você vai ter tribulação. O diabo vai tentar contra a tua vida. Você vai padecer problemas. Ele pode te encerrar em prisões, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, irmãos? Eu termino por aqui.